Hoje estudaremos o livro Palavras de Vida Eterna, na lição 37. Reparemos nossas mãos. E a nossa amiga e facilitadora Kelly Nascimento é quem irá contribuir com o estudo de hoje. Então seja muito bem-vinda, Kelly, e um excelente estudo a todos. Uma boa tarde a todos, boa tarde aos internautas. É com muita satisfação que estou aqui para mais um estudo, para mais uma leitura desse livro tão bonito, que é o livro Palavras de Vida Eterna. E hoje nós iremos fazer a lição, nós iremos estudar a lição de número 37, o capítulo 37 desse livro. E ele vem com um título, esse capítulo vem com o título Reparemos Nossas Mãos. Ele é muito interessante, esse capítulo, que ele nos alerta, para a gente começar a pensar no que a gente, nas nossas ações, o que fazemos, E ele pega um pedacinho aqui do versículo aqui de Mateus, que começa da seguinte forma: E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. Está em Mateus, capítulo 8, versículo 3. Na verdade, esse é um pedacinho da conversa aqui e da narração aqui de Jesus, que um pouquinho mais para cima, lá no Evangelho, está escrito assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio o leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. Está lá em Mateus capítulo 8, versículo 3. E só dessa passagem aqui daria para a gente conversar bastante, a respeito dessa passagem aqui de Jesus, ele descendo do monte, a multidão o seguindo, e esse leproso pedindo ajuda e já afirmando, que se ele quisesse, ele poderia salvar, ele poderia curar esse leproso. Na época existia muitos, Hoje ainda existe, mas a gente bem menos, Antigamente existia muito essa questão da lepra, do leproso. E o interessante é que se a gente for parar para pensar, Jesus, ele veio e ele curou sim muitas pessoas. Mas em primeiro lugar, a gente fica imaginando, aqueles que foram curados por ele foram aqueles também que já estavam preparados para essa cura. Então, na verdade, ele não veio e saiu curando todo mundo, Cada um na sua aptidão e no seu estágio evolutivo. Alguns estavam prontos para a cura, mudança, e outros não. E, segundo lugar, se a gente for observar essa cura, ele está falando aqui, no Evangelho para a gente, a questão da cura da matéria. A lepra, a doença da matéria, e essa pessoa pedindo a Deus para poder curá-lo, curar a matéria. Então, se a gente for trazer para o nosso campo de hoje, nossa realidade de hoje, muitas vezes a gente busca essa cura, a gente fala muito dessa cura: Jesus vai me curar, Jesus vai me curar. E geralmente quando chega a doença, quando a doença chega e bate na nossa porta, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de dificuldade que a gente tenha também relacionada ao nosso organismo, ao nosso corpo, a gente pede essa cura, Pede que Jesus nos cure, nos salve e que fiquemos livres dessa doença. Mas a gente sabe que o mais importante, assim, da gente prestar atenção e olhar também, é essa cura da nossa alma. Porque, na verdade, vamos supor que vamos nos imaginar nesse leproso, a gente pedindo a cura para Deus. Esse leproso, nós somos ele.
Aí eu peço a ajuda, eu peço a cura para Deus. Deus vai me curar, eu peço a cura para Ele. Tá, posso até receber essa cura do material, do corpo, uma deficiência do corpo. Tá, mas se realmente, na minha alma, no meu espírito, eu não tiver entendido aquilo, aquela doença, aquele estágio, não tiver entendido o porquê que aquilo está acontecendo comigo ou estava acontecendo comigo, provavelmente ela irá voltar, né? Ela irá voltar e pode voltar para uma outra parte do meu corpo. Então, eu me curo da lepra, por exemplo, e dali a pouco o meu corpo já está em situação pendente em outras áreas. Então, aqui, né, ele falando desse leproso, mas a gente pode levar também para esse lado mais profundo, mais íntimo, das nossas doenças. Porque muitas vezes nós procuramos a cura da doença do corpo material. E se a gente consegue a cura da doença do corpo material, para nós está tudo bem. Mas e aí? E de onde começou aquilo? De onde começou essa doença? Será que não foi eu mesmo que, já, pelo meu campo magnético, eu já não comecei a atrair esse tipo de doença para mim? Ou o que ela veio me contar? O que ela veio me alertar, me sugerir a fazer? Que mudanças será que eu ainda teria que fazer, né, com essa doença? E por aí vai. Né? Então, assim, já começa aqui, eu acho que um alerta para a gente poder começar a pensar mais nas nossas dores, nos nossos sofrimentos e que cura é essa que nós estamos esperando, que nós estamos rogando a Ele que nos dê. Será que é uma cura verdadeira ou eu só quero essa cura mesmo do meu corpo material e pronto, né? A gente sabe que é muito mais que isso. Então, vamos lá, né? Mas aqui, como o nosso título é Reparemos Nossas Mãos, né, ele colocou, o Emmanuel, né, coloca esse, com o Chico Xavier aqui, coloca esse título de Reparemos Nossas Mãos, pelo seguinte, ele fala, né, desse leproso aqui e tudo, mostrando para a gente o que Jesus fez com suas mãos. O exemplo que ele deixou para a gente de viver, de conviver, e de amor e de tudo mais. Levando, né, com as suas mãos, levando a sabedoria, levando o entendimento, levando o carinho, o amor, o toque, o entendimento. Então, é isso que ele nos chama atenção aqui nesse início. Tem essa historinha, né, da doença, mas o que nos chama atenção, o que veio nos chamar atenção também, foi essa questão do que ele, né, o exemplo do que ele fez com suas mãos enquanto estava aqui. Quantas curas foram desenvolvidas, foram realizadas durante o seu estágio aqui. Ele tinha o poder de curar, né? Então, as suas mãos aqui foi para a gente um exemplo de vivência, de caridade e de tudo mais. Então, vamos lá, né? Começar na leitura. Meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para o bem. Mãos que aram a terra, preparando a colheita. Mãos que constroem lares e escolas, cidades e nações. Mãos que escrevem, amando em louvor do conhecimento. Mãos que curam na medicina, que plasmam a riqueza da ciência e da indústria, que asseguram o reconforto e o progresso. Todas elas se abrem, generosas, na direção do infinito, gerando aperfeiçoamento e tranquilidade, reconhecimento e alegria. Conjugam-se abnegadas para a extensão das bênçãos de sabedoria e de amor na obra de Deus.
Mas pensemos também nas mãos que se estendem para as sombras do mal. Mãos que recolhem o ouro devido ao trabalho em favor de todos, transformando-se em garras de usura. Mãos que acionam apetrechos de morte, convertendo-se em conchas de sangue e lágrimas. Mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusos da multidão para conduzi-la à indisciplina em proveito próprio. Mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia em forma de letras, que amaldiçoam, que envenenam e que cultuam a inércia. Todas elas se cerram sobre si mesmas em círculos de aflição e remorso, pelos quais se aprisionam às trevas do sofrimento. Reparemos assim a que forças da vida estendemos as nossas mãos. Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo estendendo-as no auxílio a todos, ensinando e ajudando, curando e afagando, aliviando corpos enfermos e levantando almas caídas. E para mostrar-nos o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante, preferiu morrer na cruz, de mãos estendidas, como que descerrando o coração pleno de amor à humanidade inteira. Essa leitura é linda, gente. É muito linda. Logo que eu comecei a ler essa leitura, eu lembrei daquela frasezinha que a Madre Calcutá deixou para a gente. Ela falava assim, que mãos que trabalham, mãos que salvam, são mais bentas do que lábios que oram. Então, isso é pura verdade, né? O que vale é o que a gente faz, é o nosso exemplo. Não adianta a gente ficar só falando e não fazer, né? No entanto, ela foi um exemplo que a gente teve muito forte daquela pessoa que realmente fez e que se dedicou totalmente ao próximo, ao trabalho voluntário, e que a vida dela foi aquilo, né? Então, as mãos, né, eu fiquei lendo aqui, estudando e lembrando dela, das mãos daquela mulher, né? O quanto, não só dela, estou falando assim, teve outros também, né? Do Chico, com suas psicografias, né? Tanto que ele ajudou, o tanto que ele acalmou as pessoas, o tanto que ele tranquilizou famílias, né, que iam lá através do seu auxílio. Então, a gente sabe, assim, nós tivemos muitos exemplos aí de pessoas que realmente utilizaram essas mãos. Essas mãos também estão aqui como um símbolo, né, gente? É o que a gente faz, são nossas obras, é o que a gente vive aqui, é o nosso relacionamento um com o outro, né, aqui na Terra. Mas o que essas pessoas deixaram para nós de exemplo, né, o que essas pessoas fizeram com essas mãos santas, para nos ajudar, para nos mostrar, para nos ajudar na nossa evolução. Então, eu fiquei lendo e estudando e pensando, né? O tanto que essas pessoas trabalharam, tanto que essas mãos trabalharam sem folga. E, às vezes, a gente, para fazer o mínimo, né? O mínimo de caridade, o mínimo de doar-se ao outro, a gente já se sente cansado, já acha que está sobrecarregado, né? Só a gente pegar aí além do que Jesus, do exemplo de Jesus, que é o que a gente tem aqui na leitura, né? O que ele veio, o que ele fez com suas mãos, as curas que ele teve, tudo que ele realizou aqui na Terra, né? Além dele, nós ainda temos aí muitos exemplos, né? O Chico, por exemplo, ele não tinha descanso, não, gente, né? A gente sabe que a vida dele foi toda dedicada ao trabalho voluntário, né? Ele não recebia nada por isso, nem pelos livros. Então, a gente vê a intensa doação dessas pessoas em relação ao próximo. E a gente volta para a gente, né? E a gente começa a nos perguntar, e aí,
o que eu já fiz até hoje, né? Em benefício ao próprio. O que eu já consegui fazer até hoje nessa encarnação com as minhas mãos, né? O que eu já consegui ofertar para o outro com essas mãos que eu tenho. Essas mãos materiais mesmo, que a gente tem aqui na Terra. Então, a gente vai pensando, e a própria leitura nos coloca a pensar também. Quando ela fala aqui, ó, quer ver? Quando ela fala que reparemos assim a que forças da vida estendemos as nossas mãos, né? Então, ele nos coloca a pensar. E ele faz uma comparação aqui entre aquelas mãos que são realmente santas, que curam e que ajudam, que estão aqui, né, que ele fala aqui, ó, na construção de lares, de escolas. E logo depois ele também compara essas mãos também que destroem, que são envolvidos na cobiça, né, que a gente tem hoje em relação a dinheiro mesmo, a passar a perna no outro. Então, ele faz essa comparação. Mas essa comparação que ele faz aqui das mãos, né, vamos falar assim, das mãos boas e das mãos ruins, isso aí somos nós mesmos. Nós não conseguimos, às vezes, também ser totalmente bons e totalmente ruins. Nós somos essa mistura. Às vezes a gente olha a leitura e fala assim, não, eu sou a parte aqui das mãos boas, né? Mãos que constroem lares, mãos que aram a terra, mãos que escrevem amando em louvor do conhecimento, que curam na medicina, que plasmam a riqueza da ciência e da indústria, né? Às vezes a gente olha e fala assim, não, eu estou nessa parte aqui das mãos boas. Mas nós sabemos que nós, seres humanos, nós estamos aqui no planeta de provas e expiações e nós somos, muitas vezes, uma verdadeira mistura. Uma mistura de sentimentos, uma mistura de reações, uma mistura de atitudes. Né? Vamos falar assim, uma hora eu estou bonzinho, outra hora eu estou ruinzinho. Então, mas isso daí, ele nos coloca aqui para pensar, né? Para a gente começar. Reparemos assim, a que forças da vida estendemos as nossas mãos. Para a gente parar para pensar no que realmente nós estamos fazendo. Será que nós já entendemos qual a nossa missão aqui, o que viemos fazer, o que precisamos fazer, o que eu ainda preciso mudar em mim? Será que nós já entendemos isso? Né? Muitas vezes a gente chega na doutrina espírita com essas interrogações. E a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Então, graças a Deus, a gente acaba entendendo e achando todas as respostas para tudo aquilo que a gente passa, para todos os nossos sofrimentos, as nossas aflições, que nós estamos expostos a passar aqui na Terra. E que muitas vezes nós mesmos é que escolhemos. Para a nossa própria evolução, quando a gente está na erreticidade, que a gente está do lado de lá, muitas vezes, antes de reencarnar, nós estamos escolhendo, estamos aceitando passar por tais situações para a nossa evolução. Né? Mas essa leitura aqui, ela nos faz analisar, mas não tanto assim quanto extremos. Reparemos assim, a que forças da vida estendamos nossas mãos. Nós estamos na parte dessas mãos que curam, que ajudam, que oram, ou eu estou do outro lado, nas mãos que ainda está prejudicando o outro, que ainda está tentando passar, né, a rasteira no outro e tentando enganar. E outra, ele fala aqui, uma parte aqui interessante, que ele fala da relação da multidão, aquelas pessoas que às vezes consegue trazer para si muitas pessoas e essas pessoas são enganadas, são levadas a situações assim
são levadas a um caminho errado mesmo, né? Então, na parte que ele fala aqui, quer ver? Ele fala aqui das mãos da medicina, da ciência, da indústria. Hoje, a gente vê, né, a situação que nós estamos passando hoje, que é a situação da pandemia, e que, se a gente for parar para pensar, a gente acaba vendo só o lado ruim. Mas, se a gente for parar para pensar, quantas mãos, hoje, nesse momento, né, pesquisadores, cientistas, quantas mãos, nesse momento, estarão em busca dessa vacina, em busca de uma solução para isso tudo que a gente está vivendo hoje, né? Então, a gente, às vezes, vê essas situações, que são situações difíceis do nosso momento mundano mesmo, de provas e expiações, mas que a gente sabe que muitas vezes é necessário. O remédio, ele é amargo mesmo, né? Então, nós precisamos passar por isso, para a nossa própria evolução e para a gente realmente mudar as posições, mudar esse nosso dia a dia, mudar essas nossas ações, mudar a forma em que nós estamos utilizando essas mãos, essas nossas mãos. E a gente vê que, como nós somos essa mistura, né, às vezes, de sentimentos, de mãos ruins, de mãos boas, de trabalhos bem feitos e outros, às vezes, que nós até nos envergonhamos também deles, nós temos aí no meio o orai e vigiai, né, do Evangelho, que sempre nos fala para a gente orar e vigiar. Então, quando ele fala aqui para a gente reparar essas forças nossas, né, das nossas mãos, que muitas vezes a gente não tem noção da força que a gente tem em relação às nossas atitudes, aos nossos pensamentos. Então, voltando aqui no orai e vigiai, né, a gente tem essa arma conosco, nessa arma do bem, que é a prece que podemos fazer a qualquer momento. Só que nós não podemos esquecer de nos vigiar, porque senão realmente quando a gente acorda, né, a gente está mesmo com essa sintonia baixa e entrando mesmo nessa situação aí, né, desse fluido, às vezes, que a gente vive, muitas vezes pesado, carregado. Então, quando a gente faz uma prece e a gente passa a nos vigiar, a nos entender, as coisas vão ficando mais fáceis, né? Então, o Santo Agostinho falava isso, para a gente tirar pelo menos 10 minutos do nosso dia, para a gente poder pensar naquilo tudo que foi feito. O que eu poderia ter falado, o que eu poderia ter, ou a hora que eu poderia ter me silenciado, o que foi feito durante o dia. Fazer mesmo uma análise daquilo que nós estamos fazendo, que nós estamos realizando, que nós estamos vivendo. Porque muitas vezes nós vamos vivendo assim, sem metas, sem objetivos e sem uma meta mesmo concreta do que a gente quer, e a gente acaba muitas vezes nos perdendo. Então, essa parte aqui dele falando aqui de reparemos é para nos reparar mesmo, para nos observar as nossas atitudes, que caminho que a gente está tomando, que energia que a gente está absorvendo. Até mesmo nas pessoas que a gente atrai para a gente, somos verdadeiros ímãs, né? Nossa alma funciona como se fosse um ímã, dependendo da nossa energia, da nossa vibração, do nosso fluido, nós vamos atraindo para a gente pessoas e espíritos com aquela mesma sintonia.
Então, temos que tomar bastante cuidado e parar para pensar mais no objetivo daquilo que estamos passando e não no porquê, né? Muitas vezes a gente faz os porquês, a gente fica nas perguntas, né? Por que comigo? E a gente esquece de parar para entender o que aquilo quer me dizer. Qual a lição que eu devo tirar com isso? Porque nada acontece por acaso, né, gente? Na doutrina espírita a gente aprende isso. E é uma coisa assim, verdadeira mesmo. Nada acontece por acaso. E a lei da reação, ela não falha, não. Certo? Então, a gente tem que parar com esse negócio de achar que o que está chegando para a gente não seria para a gente, eu não mereço. Mas são alertas para que a gente mude os pensamentos, mude as ações para uma nova vida. Porque já não nos cabe mais vivermos vivermos aqui no planeta Terra como se a gente estivesse em Marte. Com objetivos, às vezes, fixados numa coisa só. Ele fala aqui da relação aqui do ouro, que é uma coisa que às vezes é questão financeira, né, que às vezes nos perdemos muito, nos faz nos perder muito. Aquele que tem pouco, aquele que tem muito, podem estar passando por provas diferentes, mas são provas. Então, a gente arregaçar as mangas e começar a fazer algo de bom. Para mim, em primeiro lugar, e para o outro. Porque, na verdade, nós não podemos mais ficar esperando também tudo de mão beijada. Nós temos que ter as nossas metas e ir atrás dessas metas, né? Então, ele fala aqui, ó, meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para o bem. Mãos que aram a terra, preparando a colheita, mãos que constroem lares e escolas, cidades e nações, mãos que escrevem, amando em louvor do conhecimento. Essa parte aqui do conhecimento é interessante porque, através do conhecimento, eu posso... esse conhecimento aqui, ele pode ser de duas formas. Né? Esse conhecimento ele pode ser aquele simples conhecimento de você só saber no negócio ali no papel e não colocar em prática. Então, quando eu tenho esse conhecimento, eu posso optar por desenvolver coisas boas através desse conhecimento e posso optar também, através desse conhecimento, desenvolver coisas que não são muito legais. Vários exemplos aí a gente tem de pessoas hiperinteligentes, intelectualmente, pessoas cultas, que a gente sabe que a parte moral é bem deficiente. Então, isso a gente aprende na doutrina espírita também, né? A relação da inteligência moral e a inteligência intelectual. A intelectual, ela é mais fácil de eu adquirir. Com conhecimento, se eu pego um livro como esse daqui, começo a estudar, começo a ler, ele me traz um conhecimento, mas é um conhecimento intelectual até então. E com esse conhecimento intelectual, depois a decisão é minha, a opção é minha do que fazer com aquilo, do que fazer com aquele conhecimento. Eu posso simplesmente guardar para mim, eu posso tentar passar adiante, porque eu vi que foi uma coisa boa para mim, eu posso tentar passar adiante para outras pessoas, eu posso ajudar, e eu posso, através desse conhecimento, até prejudicar o outro. Usar essas mãos, entre aspas, para poder prejudicar o outro. Então, por exemplo, eu fico vendo, né, em relação a opções mesmo. Por exemplo, o Hitler.
a gente sabe toda a história dele, né? Matou não sei nem quantas pessoas lá, fez e desfez e tal. E aí a gente para pensar e fala assim, gente, mas era um cara burro? De jeito nenhum. Não era. Só que tomou uma proporção com aquela inteligência que ele tinha que prejudicou várias nações. Então, isso ele fala aqui também, ó, na parte das multidões, que são pessoas, às vezes, que caminham aí junto com multidões atrás, né, e que estão passando conhecimentos, estão divulgando coisas que, né, não tem nada a ver. Então, a gente sabe que é até bom para a gente começar a prestar atenção nisso, né? As pessoas com que a gente admira, as pessoas que a gente segue. E isso não acontece só com a parte religiosa, não, né? A gente vê também muitas pessoas seguindo outras aí em várias áreas, mas que a gente sabe que não é para ajudar, né? Não estão usando essas mãos para um auxílio ao outro. E está acabando prejudicando mesmo as outras pessoas. Então, é um alerta também para essas pessoas que, às vezes, estão aí liderando, estão fazendo com que multidões o sigam, prestar atenção no que está falando, no que está desenvolvendo. Porque, mesmo não sendo multidões, sabe, gente, nós trazendo para a nossa realidade hoje, que somos pais, né, às vezes avós, somos tios também. Se a gente for olhar, são muitas pessoas, às vezes, que nos seguem, que a gente não tem noção disso. Nós, muitas vezes, somos exemplos para muitas pessoas. Para um filho, para um sobrinho, para uma pessoa que tem um carisma muito grande pela gente, para aquelas pessoas que nos seguem. Então, nós temos que ter um cuidado enorme com isso. Não é só as pessoas que fazem com que multidões os seguem, não. Né? Vamos trazer para a nossa realidade também, para o nosso mundo hoje, na nossa vivência, no nosso dia a dia hoje. Tem sempre alguém que nos segue, tem sempre alguém querendo fazer igual a nós. E o que é que nós estamos passando para essas pessoas? Será que nós estamos desenvolvendo funções legais com essas mãos que a gente tem? Com a fala, ele fala aqui da escrita, né? Fala até aqui da mímica, mãos que se agitam na mímica estudada, de quantos abusos da multidão, para conduzi-la em disciplina em proveito próprio. Então, você utilizar, né, aquela pessoa que tem o dom, às vezes, das mãos e da fala também, que acaba fazendo com que várias pessoas o seguem, só que essa pessoa só está pensando no proveito próprio dela, né? Só está pensando em si. Então, isso é muito sério, né? Nós temos que nos vigiar para isso. Mesmo que não estejamos caminhando e fazendo com que multidões nos sigam, mas a gente sempre sabe que tem alguém que está nos observando, tem alguém que está tirando, né, nos tirando como exemplo, como aquela pessoa que é certa, né, e que quer seguir. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, né, com esse exemplo. Muitas vezes a gente esquece disso, que nós somos exemplo para muitas pessoas. Então, que sejamos esse exemplo bom, que sejamos esse exemplo de realizações com essas mãos, e que essas mãos possam ser bentas, possam ser santas, possam ser mãos boas, que vão ajudar, que vão ter compaixão do outro, que vai abraçar o outro, que vai realmente confortar o outro, assim como Jesus nos conforta, quando pedimos auxílio, quando pedimos ajuda a Ele, quando estamos no sofrimento, nas fases difíceis. Ele simplesmente nos pega no colo, nos consola, Ele nos abraça, Ele nos ajuda a passarmos por todas as nossas situações, que às vezes a gente acha muito difícil. Então, tem aquela frasezinha que fala que
Ele nos manda o frio de acordo com o cobertor. E realmente, é uma frase realmente popular, mas que faz sentido. Ele não nos dá uma situação que realmente nós não poderíamos resolver. Então, é de acordo com a nossa evolução, a nossa fortaleza, vamos falar assim, a maturidade do nosso espírito, é que esses sofrimentos, essas dificuldades chegam para a gente. E nós sabemos que nós temos capacidade, sim, de desenvolver, de resolver todos esses nossos desafios que nós temos aqui. Basta a gente se acalmar, se tranquilizar, fazer essa análise de nós mesmos, como Santo Agostinho nos ensinou, de pelo menos 10 minutos por dia, pararmos, analisarmos, pensarmos em tudo. Na nossa família, aqueles que dependem de mim, aqueles que se orgulham de mim, aqueles que me seguem, aqueles que me têm como exemplo. Que exemplo será que é esse que eu estou dando? Que exemplo de mãos é essa que eu estou passando para filhos, para marido, para minha família? Que exemplo é esse que eu estou dando? Então, ele termina aqui, né, falando assim, Jesus, comparando, né, o que Jesus fez com suas mãos. Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo estendendo-as no auxílio a todo, estendendo as mãos no auxílio a todos, ensinando e ajudando, curando e afagando, aliviando corpos enfermos e levantando almas caídas. E para mostrar-nos o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante, preferiu morrer na cruz de mãos estendidas, como que descerrando o coração pleno de amor à humanidade inteira. Então, gente, eu vejo assim, tem até alguns livros, né, que falam que Jesus foi o maior pedagogo que existiu aqui nesse planeta. Ele realmente esteve encarnado aqui, como nós estamos reencarnados hoje aqui, no corpo material. Sentiu as dores, sim, com o que nós fizemos com ele, porque nós estávamos lá, né? Com o que nós fizemos com ele. Mas, no entanto, ele fez tudo isso daqui, ó. Passou no mundo estendendo as mãos no auxílio a todos, ensinando e ajudando, curando e afagando. E por que na literatura, né, até mesmo nesse livro, fala que ele foi o maior pedagogo que existiu? Porque, na verdade, é o seguinte, ele curou sim, mas ele curou aqueles que estavam preparados para essa cura. E ele não saiu curando todo mundo. E teve multidões que o seguiu? Teve. No final, não foram tantos, mas teve a multidão, sim, que o seguiu. Mas não teve, por exemplo, uma obrigação que tivesse que fazer isso. Até porque ele não teria tempo para isso, porque ele sabia exatamente o que ele ia passar, né, aqui na Terra, encarnou. Pelo estágio evolutivo em que a gente estava na época, imagina o estágio evolutivo que nós estamos hoje, imagina o estágio evolutivo que a gente estava na época, há mais de 2.000 anos atrás. Então, ele veio desenvolver o que ele tinha que desenvolver, né? Deu o seu exemplo, mostrou como que seria o caminho do Cristo, e tudo, do Pai e tudo mais. Só que ele não obrigou ninguém a segui-lo. Quem seguiu foi porque quis fazer. E isso é exemplo para a gente também. Isso é exemplo para nós. Porque muitas vezes a gente quer ensinar, a gente quer que o outro nos siga, mas o outro, às vezes, ele não está naquela ainda. O estágio evolutivo dele ainda não permite. Então, Jesus, ele tinha claramente
esse respeito e essa ideia de que cada um de nós estamos num estágio evolutivo diferente. Então, teve aqueles, quando ele veio, teve aqueles que o seguiram e teve aqueles que simplesmente, realmente não quis seguir. Então, por isso que eles falam, né? Por isso que tem esse livro, às vezes, que fala que ele foi o maior pedagogo. Por quê? Porque realmente ele desenvolveu uma certa pedagogia mesmo aqui, uma certa psicologia, uma certa psicanálise até no planeta Terra. Porque não teve imposição, não teve... ele veio e fez o que ele tinha que fazer, quem quis seguir, seguiu, conseguiu deixar o seu recado através dos discípulos e tudo mais, mas não teve essa imposição do que você tem que fazer, como nós às vezes fazemos, né? Nem ele fez isso, né? nem Deus, nem Jesus fez isso e nós às vezes fazemos. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que seguir certa religião. Não, cada um está numa aptidão diferente, cada um tem opiniões diferentes e o interessante é isso. O interessante é você saber que o outro, às vezes, não vai realmente pensar igualzinho a você. Né? São almas diferentes, são estágios diferentes, são situações diferentes. Então, gente, eu agradeço muito. Hoje a lição que eu tinha para passar para vocês é essa. Num tempinho maior vocês voltem para ler um pouquinho mais, para ir absorvendo mais coisas, descobrindo mais coisas, né? São leituras grandiosas e que é bom até para o culto, um culto no lar, a gente fazer, que são leituras pequenas e a gente pode fazer uma vez, né? Por exemplo, na semana, e que são muito interessantes. O conteúdo desse livro é muito interessante. Então, eu agradeço muito e até uma próxima oportunidade e gratidão por todos.